a live de hoje, quando eu vi exaustão de cozinha, eu falei, será que o pessoal está exausto de cozinhar na cozinha? Falei, como é que isso funciona? Não, mas não é bem assim. A gente Quando eu precisa... postei, uma amiga minha escreveu: o que é exaustão de cozinha, Elise? É quando eu estou exausta de tanto cozinhar, achei o máximo. Exaustão de cozinha, quando a gente está exausto de tanto cozinhar. Na verdade, brincadeiras à parte, Sim. é um assunto que não é uma questão tão simples. Ele tem uma relevância grande para o que a gente enxerga, ele tem um nível de importância aí, fala Edgar, um nível de importância aí bem pesado. E vou pedir para você falar um pouco, você trazer aí para a gente o que é exaustão de cozinha. Vamos lá. Começamos bem. A primeira pergunta: o que é exaustão de cozinha? Começamos bem. Bom, a primeira coisa que eu queria falar, Flávio, é o seguinte. Eu vou passar aqui nessa live para todo mundo, como os alunos pediram, conceitos básicos, tá? Porque eu acho que não adianta a gente aprofundar, e eu acho que a gente tem que começar do básico, passar conceitos básicos, porque eu, como arquiteta e kitchen consultant, o que eu considero? Que eu preciso, nos projetos de cozinha, garantir uma cozinha eficiente e que Sim, seja um ambiente saudável e habitável. sim, Mas é responsabilidade de um projetista específico, de um projeto mecânico específico, fazer todos os cálculos de um projeto técnico específico. Então, o que eu vou pedir para o pessoal que está na live? Para passar todas as perguntas, nós vamos aqui durante a live tentar responder as perguntas, e aquilo que for muito técnico, eu e o Flávio vamos anotar, e depois a gente se propõe a fazer, tá bom, Flávio? Um vídeo, alguma coisa que a gente coloca no site do ING com sim. todas as respostas. Nós não vamos deixar ninguém com dúvida, mas o objetivo hoje é justamente passar conceitos básicos e depois a gente aprofunda em respostas posteriores, tá? A gente vê a questão, Erlise, de conceito básico e não só isso. Antes da gente começar, vou trazer para você um case que passou pelo Flávio e pelo Adalberto, quando a gente estava na questão da Guersola. Isso a gente já passou até em sala de aula. O quanto é importante a gente verificar, né? E como a necessidade de adequação da exaustão ela é extremamente personalizada. A gente foi Sim. ajudar um empreendedor que queria montar um negócio numa casa e a casa, ele alugou a casa, depois ele veio trazer para a gente o que ele queria montar. E ele queria montar uma hamburgueria, só que era uma casa com um prédio. E aí o que acontece? O projeto que custava 300 mil saiu por 345 por conta só da exaustão. Sim. Então, não se atentou para nada disso e aí acabou gastando uma fortuna, porque por conta do lugar que ele quis fazer não era o lugar adequado para isso. Né? Então, a exaustão ele realmente é uma coisa importante para o que a gente fala e é uma situação relevante para poder manter o lugar agradável para o trabalho. O ambiente saudável, mesmo até por norma, né? Na Sim, verdade, você tocou num ponto importante. Antes de eu começar a explicar o que seria exaustão, eu queria dizer o seguinte: eu tenho mesmo no meu escritório vários clientes que me procuram e que falam: no seu projeto de arquitetura da cozinha, você considerou também o sistema de exaustão? Porque realmente existe uma falta de conhecimento no mercado, como você falou. As pessoas não contratam o projeto de sistema de exaustão e ventilação e depois a gente tem extras lá para frente, ou uma cozinha que não opera, ou tem que ser instalado às pressas, fica mais caro, ou consideram que não há necessidade desse projeto. E é um projetista específico, que inclusive assina um termo de responsabilidade técnica, que faz os cálculos certos. Então, não somos nós, projetistas de cozinha, que temos que fazer o projeto de exaustão e ventilação. Né? Existe um projeto específico, como eu falei, de responsabilidade de um profissional de sistema mecânico. Tá? Um engenheiro que estudou para isso e vai fazer os cálculos. Tá? Bom, respondendo agora a sua pergunta, o que acontece? A gente tem que pensar assim, numa cozinha, toda cocção vai gerar calor. Tá? Então, é um princípio bem básico. Além disso, eu tenho outras fontes geradoras contaminantes, que são odores,
névoa de gordura, gases de combustão. Então, qual que é a função disso que a gente chama de sistema de exaustão? A função é justamente fazer a troca desse ar, porque eu gerei calor, eu gerei fontes contaminantes, eu preciso fazer a troca desse ar no ambiente para tornar o ambiente saudável e habitável, né? Eliminando, então, essas fontes contaminantes, para deixar esse ambiente saudável, né? Agora, a gente usa, é normal usar o termo exaustão, a gente tem até a norma brasileira que fala sistema de exaustão e ventilação em cozinhas, mas, como muito básico, um princípio muito básico todo sistema é ventilação, né? Então, na verdade, o princípio básico eu tenho a ventilação. Ou é uma ventilação que vai jogar um ar e aí eu tenho um ventilador que está jogando esse ar e eu tenho a troca pela saída em frestas e aberturas, ou eu tenho um sistema que vai exaurir, mas é ventilação que insufla ou ventilação que exaure. E com isso, Sim. quando eu estou insuflando, eu estou fazendo a troca de saída pelas aberturas e frestas, ou eu estou exaurindo e com isso fazendo a renovação na entrada pelas aberturas e frestas, ou em último caso, quando eu não tenho as aberturas e frestas, eu vou fazer as duas coisas de maneira mecânica, tá? Mas basicamente é ventilação. Ventilação para insuflar ou ventilação para exaurir, ok? Entendi. Então, o tamanho da coifa tem pouca relação com essa situação, né? Não necessariamente. O tamanho da coifa tem total relação. Mas antes da gente chegar na coifa, a gente entendendo que é um sistema de ventilação ou para insuflar ou para exaurir, a gente parte do princípio, por exemplo, que antigamente não tínhamos coifa, né? Nós tínhamos só um sistema de ventilação, por exemplo. Quando eu era criança, né? Eu acho que algumas pessoas que estão assistindo também vão se lembrar aquele ventilador que a gente tinha em cima do fogão, que era justamente para fazer essa troca sem a coifa, né? Então, quando a gente tinha só um sistema de ventilação, ele era chamado, inclusive, de ventilação geral diluidora, porque eu só ventilava e eu diluía essas partículas pelo ambiente e ia fazendo a troca naturalmente, né? Hoje, como nós temos a coifa, que é o captor, nós temos uma ventilação local exaustora. Então, eu tenho a ventilação que está exaurindo. E aí eu tenho a coifa para isso. E aí o tamanho da coifa faz diferença, sim. Só que esse tamanho da coifa a gente vai calculando conforme os equipamentos, entendeu? Então, o que a gente tem? Com a introdução da coifa, a gente tem o que a gente chama de ventilação local, de exaustão, né? E nós temos, inclusive, com isso, vários parâmetros para fazer esse cálculo, né? E são parâmetros, inclusive, que foram definidos ao longo do tempo de maneira empírica, porque não é uma ciência exata, né? Então, quando surgiram as primeiras normas, nós temos, por exemplo, conhecimento de... eu dei uma pesquisada em 1951, que foi a primeira norma americana de ventilação industrial, aonde começaram a ser implantados esses parâmetros, né? Que são parâmetros que foram estudados por testes, né? E de maneira empírica, de utilizar de uma maneira, de outra maneira, foram sendo feitas as anotações desses parâmetros. E aí, com a introdução desses parâmetros, nós temos a possibilidade de fazer um cálculo, que é um cálculo que vai calcular a quantidade necessária que eu preciso fazer de captação desses contaminantes para gerar a troca do ambiente. Então, esse sistema que era feito antigamente só por ventilação, ele se tornou um sistema mais profissional com o surgimento desses parâmetros, desses estudos, né? Entendi. E com o tempo, para chegar até o cálculo da coifa que você falou, nós temos o seguinte, que com o tempo, esses parâmetros eles foram evoluindo, né? Então, foram sendo feitos vários estudos onde os parâmetros foram se diversificando e evoluindo para chegar até o sistema que nós temos hoje, né? Cálculo de coifa. O que teoricamente vai ter que ficar embaixo ali da coifa como um todo? Ela tem que
cobrir todos os equipamentos? Como é que você enxerga isso? Então, em função justamente desses parâmetros, que nada é feito, assim, tudo foi feito baseado, como eu falei, parâmetros que foram analisados de forma empírica, mas existem parâmetros, né? Então, hoje a gente tem a norma brasileira, que é a 14.000, que já existe há bastante tempo, e hoje, há pouco tempo, ela foi revisada, inclusive, que é a norma 14.518, e nós temos aí no mercado divergências sobre a eficiência da norma ou não, mas seja como for, a gente tem ela como um norte, né, a ser seguido, e nessa norma a gente tem esses parâmetros de cálculo, aonde a gente percebe que tem que ser seguido sim, e a coifa tem sim que cobrir o equipamento, e aí o que a gente tem? Por exemplo, para o cálculo da coifa, a gente foi tendo uma evolução de parâmetros. Então, o primeiro parâmetro que se tinha era um cálculo para saber o tamanho da coifa em função da velocidade que se dizia pela área de face do captor. O que seria isso? Ele era calculado, por exemplo, pela área aqui da coifa. Então, eu tinha a metragem da coifa e os cálculos eram feitos, que era considerado pela face do captor, que era o cálculo da metragem quadrada da coifa. Os parâmetros foram sendo evoluídos, a gente foram nascendo e surgindo novas técnicas de se analisar, e isso de maneira laboratorial, e sistemas implantados e a anotação do resultado e o feedback desses sistemas, né? E aí, com o tempo, começaram a calcular também pelo que se chama de perímetro lateral, que é a influência do que eu tenho da vazão e da troca no perímetro lateral dessa coifa. Até que chegamos no que nós temos hoje, que é um dos últimos parâmetros, que é considerado por metro linear da coifa, e só pôde ser feito justamente pela padronização e evolução dos equipamentos. Então, esse sistema de parâmetros de análise, ele tem ficado cada vez mais eficiente e assim, cada vez mais afinado e eficiente em função justamente do que a gente vai tendo também em paralelo da evolução de equipamentos e da padronização dos equipamentos. Então, hoje a gente consegue, em função dessa padronização dos equipamentos e de anotações, de medições, a gente consegue parametrizar melhor, né? E aí a norma hoje fala em sistemas de potência calorífica leve, moderado, severo, combustível sólido, que a gente começa a abrir o leque. Então, você vê... Combustível sólido seria o quê? Carvão? Isso. Que seria para carvão... churrasqueira, né? Para churrasqueira. Exatamente. Ou parrilha, enfim. Exatamente, né? Então, você vê, nós tínhamos... se formos analisar, nós tínhamos só o sistema de ventilação, da troca pela ventilação de insuflar. Com o tempo, nós começamos a ter a troca do insuflamento por exaurir, e aí surgiu o primeiro captor, e depois, com o tempo, a evolução de parâmetros, a maneira de se calcular esse tamanho desse captor e o sistema de exaustão, né? E aí que foi surgindo o nome exaustão de cozinhas profissionais, que, na verdade, é como eu falei, é uma ventilação. E agora nós já chegamos num nível que é de divisão de leve, moderado, severo, combustível sólido, e com isso eu consigo medir a potência calorífica de cada equipamento, que cada equipamento gera, para poder calcular esse ventilador desse sistema de exaustão e para poder calcular o tamanho da coifa em si. Que também isso tudo foi feito baseado em estudos. Nossa, parece uma coisa super simples, é só ter aquele negócio de chapa lá para poder trabalhar, e tem uma ciência grande envolvida nesse processo que está na mão do especialista para poder fazer isso, né? Exatamente. Olá, Paloma, tudo bom? Paloma foi aluna do último curso que a gente fez. Está aqui ela, deixa eu dar tchau para ela. Ela não estava na aula do Adalberto? Acho que eu lembro ela. Tá. Adalberto, eu lembro da Paloma. Ela estava lá. A quietinha assistindo a aula da Adalberto, ele me chamou para participar da aula e eu acho que eu conheci a Paloma. É verdade, ela. Tudo bem, professora Paloma?
Estava também, ela está dizendo que estava. Hoje, uma das dificuldades que a gente passou em alguns projetos estavam ligados à seguinte situação. A gente conseguiu fazer uma redução, por incrível, olha que coisa engraçada. O sistema de exaustão do local ele era muito potente. E ele era tão potente que a porta vai e vem, ela ficava assim, ó, para dentro. E o ar-condicionado todo do restaurante, que uma das saídas era muito próximo da cozinha, ele fazia assim, ó, direto para dentro da cozinha. E a cozinha, às vezes, era mais fresca do que o restaurante, porque a cozinha não pegava sol à tarde e o restaurante pegava. Então, a potência que se tinha lá, pelo que a gente viu depois do estudo que foi feito, ela era acima da necessidade que a gente tinha. E, com isso, a gente teve que reduzir um tanto da potência dos ventiladores para que ele não sugasse tanto e a porta do restaurante não abrisse, não tirasse o ar-condicionado. Então, isso é uma situação bem interessante do que a gente fala. Pode parecer besteira, mas às vezes quando a gente exagera em alguma coisa ou coloca ela de menos, com menos necessidade, né? A gente acaba tendo desperdício. E aí, Zé, tudo bom? Zé Aurélio na área, se derrubar é Pois menos. A gente acaba tendo aí desperdícios, às vezes, muito sem necessidade, sem uma grande importância, né? Por isso que eu estou te falando. São disciplinas que se complementam, inclusive, além de eu citar, como eu estava falando, que alguns clientes nos procuram e acreditam que eu poderia fazer o cálculo, e não é uma ciência, como eu estou te falando, não é uma ciência exata. Nós temos parâmetros que ditam o que deve ser feito, o cálculo, e são parâmetros que vêm sendo estudados há anos e vêm se aprimorando, né? Mas tem que ser feito por um projetista mecânico que estudou para isso, né? E além disso, além do projeto do sistema de exaustão ter que ser feito por um projetista específico, as disciplinas de ar e exaustão do restaurante em si, do empreendimento, se complementam. Você acabou de citar um exemplo aonde, além de não contratar muitas vezes um sistema de exaustão, um projetista, um cliente muitas vezes acha que ele pode contratar. E ele às vezes contrata, mas dá muito problema. O ar-condicionado do salão com um profissional e a exaustão da cozinha com outro. Então, eu falo sempre para os clientes, você tem que contratar, as disciplinas se interligam. E os cálculos, eles têm que estar afinados. Então, eu tenho o cálculo do salão e o cálculo da cozinha feito de maneira que um não roube o ar do outro, que eu não tenha muita potência, que eu tenha a tal da pressão negativa que a gente fala, entendeu? Então, eu não posso passar o cheiro da cozinha para o salão, eu tenho que ter uma pressão negativa na cozinha, que é isso que a gente quer dizer, de maneira muito simplificada. É claro que, voltando a dizer, eu estou falando aqui termos de maneira simplificada, para que os alunos do ING que solicitaram essa live consigam entender e a gente consiga desmistificar, né? Ao mesmo tempo que você fala, não é só uma caixa lá, ela tem uma função, ela tem um cálculo, ao mesmo tempo eu te diria que não é nada tão complexo. O cálculo em si é que é específico, mas o aluno sabendo basicamente que a gente está falando de ventilação, ou de insuflar, ou de exaurir, e que eu tenho que ter um equilíbrio certo nos ambientes de salão, cozinha, e eu tenho que ter o cálculo correto, se é um equipamento de potência calorífica, de emissão de potência calorífica leve, moderada, então pode falar. A Ayala, que foi aluna nossa lá no ING, ela colocou aqui uma situação que mostra muito isso que a gente está falando. Ele não havia a preocupação de inflar e foi colocado um sistema de exaustão abaixo da necessidade. E foi um professor, o Zumpeiro, disse que teve que os profissionais passaram mal porque não tinham oxigênio suficiente. Ele não puxava, né, a queima. A queima, ele pega o gás que sai, né, com o oxigênio e transforma isso em CO2. Se eu não fugir da escola da aula de química, eu acho que era isso que acontece. E aí, nessa transformação, a exaustão não estava sendo suficiente e ficou, o gás carbônico foi ficando, e esse gás carbônico não deixa cheiro.
e a pessoa começa a se sentir mal, e ninguém sabe o que que é, e daqui a pouco todo mundo se sentindo mal, e estava relacionado à exaustão. A exaustão não era potente o suficiente para tirar tudo que estava lá com essa situação. E acabou deixando o pessoal passando mal, realmente. Então, Elise, você citou oi. dois exemplos. Um de uma potência muito grande, que fazia com que a porta do salão ficasse o tempo inteiro, não fechasse, porque a cozinha, a ventilação de exaustão estava puxando muito, e um outro com cálculo aquém da necessidade. Então, o cálculo acima da necessidade, o motor com uma potência acima da necessidade é prejudicial e abaixo da necessidade é prejudicial. Então, precisa ter um bom profissional com conhecimento para poder fazer esse projeto e fazer funcionar, né? Porque essa potência calorífica tem que ser estudada e, inclusive, a norma dividiu em leve, moderado, severo, em função justamente que não fazia sentido, com a evolução dos equipamentos, eu não tenho uma mesma liberação de potência calorífica de um fogão ou de um charbroiler. Então, não fazia sentido... Um fogão de indução faz bem menos do que um fogão a gás. Então, com a evolução dos equipamentos que foi feita a revisão da norma, e eu acho que isso, as normas daqui para frente, a gente tem uma velocidade de novidades, de renovação e de evolução muito grande, né? Outro dia eu estava vendo uma live onde o Paulo Mâncio da Cor estava falando, e é verdade, que nós temos uma velocidade hoje em dia de novidades e de evolução 6 vezes maior do que 10 anos atrás. Então, eu acredito que as normas vão ter necessidade de serem atualizadas com mais frequência, porque os parâmetros vão mudar com mais rapidez. Elise, falando de tecnologia, o que a gente tem aí que é usual, que é fora o que a gente não faz mais, o que hoje é mais indicado? Tem alguma coisa que seja indicado para um tipo, para outro? O que você pode tratar desse assunto? Limpeza de fumaça com caixa d'água? Como é que você pode tratar essa situação? Então, eu te falaria assim, eu gostaria de aqui na live não defender um sistema ou outro. Por quê? Porque eu acho que para poder defender um melhor sistema para um tipo de cocção e cozinha e um outro sistema para outro tipo de cocção e cozinha, a gente precisa levantar todos os dados, né? Vamos falar deles. Sem necessidade, eu vou defender esse é melhor ou aquele é melhor. Eu acho que a gente pode falar deles porque a pessoa cria referência mental e quando ela ouvir, ela fala, opa, aquilo ali eu já ouvi falar, já sei que é mais ou menos esse caminho que essa pessoa está me falando. Né? O arquiteto ele precisa ter essa ideia. E uma coisa que é importante, que eu aprendi até com a Erlise e com os outros arquitetos, existe o kitchen designer, que é o cara que vai desenhar a cozinha, fluxo de cozinha. Não que ele não entenda de arquitetura para fazer o restaurante como um todo, mas ele é especialista. Sim. Né? Tem o cara que é especialista em criar o ambiente do restaurante. A gente tem professores lá, a Cris Airosa, nossa professora, faz isso com a maior maestria do mundo. Né? A gente tem o Eduardo, que também é professor nosso, que também é um craque nesse aspecto. Então, a gente tem que entender que cada um joga, né, na sua área. E cada vez mais, por que a gente olha que os grandes negócios vão sair na frente? Porque muitos desses grandes negócios trouxeram esses profissionais para trabalhar com eles. Né? A gente já viu aquela situação, não preciso de um arquiteto, não, eu sou bom, sei que ali encaixa um troço, ali eu boto um quadro, fica bonito. E não é muito nesse formato, né? Acho que a gente tem que entender que cada área tem um profissional específico e essa de exaurir e inflar, ela é importantíssima dentro do negócio como um todo, até para você não ter perda de grana com ar-condicionado, até para você não ter perda de potência, você não ter uma exaustão sem qualidade. Então, esse cara também é relevante. Vamos lá. Aliás, nós estávamos mesmo ontem falando sobre isso, né? Sobre uma reportagem do ING que você vai lançar, e conversamos sobre isso, e a minha participação na reportagem, você lembra, foi justamente essa. Eu acredito que cada vez mais um case de sucesso, como eu já venho falando em todas as minhas lives, e volto a afirmar,
um case de sucesso é a somatória de expertise. E um empreendedor, ele economiza quando ele trabalha com profissionalização, tecnologia e contratos profissionais específicos de cada área e trabalha também com treinamento da equipe dele. Então, isso tem que ser realmente muito valorizado, que nós vamos ter agora uma necessidade grande na abertura, eu acredito, na reabertura, de espaços menores, equipes menores, equipes enxutas, multidisciplinares. Então, da mesma maneira, nós vamos ter que ter um investimento grande em profissionalização. E isso significa também contratar profissionais específicos de cada área. Eu não posso calcular um projeto de elétrica, um projeto de estrutura e uma pessoa, e um profissional de ventilação também não. Eu sou arquiteta, né? E trabalhei muito com arquitetura. Trabalhei 10 anos com arquitetura antes de começar a me especializar em varejo e cozinha. E hoje, eu até brinco, né, nas minhas aulas no ING, que eu trabalhei 10 anos com projeto de McDonald's e eu achava que eu sabia fazer cozinha. Até eu começar a trabalhar com projetos específicos de cozinha e perceber que tem toda essa gama e toda essa ciência que tem que ser respeitada, né? Então, eu acho que um profissional Kitchen Consultant, eu vou citar agora umas tecnologias que nós temos obrigação de conhecer, sim, para poder até fazer o que a gente chama de compatibilização do projeto. Conhecer para trabalhar com outros profissionais específicos, não para a gente fazer, mas para trabalhar em parceria com os profissionais específicos, né? E para poder, porque o resultado de um projeto de sucesso, de uma operação de sucesso, é uma sinfonia, né? É a somatória de todos os profissionais, né? Inclusive o trabalho seu e do Adalberto, né? É da operação em si, do cardápio, do CMV, do fluxo de caixa e tudo mais. Bom, nós temos em tecnologia, como nós viemos vindo com com o uso do captor, introduziu-se o captor nas cozinhas, né? E aí os parâmetros de cálculo, esses parâmetros foram evoluindo. Hoje a gente tem uma evolução muito grande de tecnologias. Então, nós temos, por exemplo, o que você falou da coifa com água e tudo mais, com lavagem, que é a coifa wash pool. O que é a coifa wash pool? Então, nós tivemos o surgimento da coifa, né? Com isso, a introdução de alguns filtros, que eu não vou entrar em termos técnicos, né? E a evolução dos filtros. E aí nós temos, no sistema todo, o que é o sistema todo de exaustão que a gente fala? Do captor até o caminhamento dos dutos e vai até esse ventilador e os equipamentos que a gente chama de fim de linha, fim de curso, que por exemplo, se eu estou fazendo um sistema de ventilação de exaurir para trocar o ar contaminado de um ambiente, contaminado por odor, por gás de combustão, como mesmo falou, geração de gases, que o pessoal passou mal, se eu estou tirando esse ar contaminante, ele caminha por um duto e na hora de eu soltar na atmosfera, eu preciso tratar. Eu não vou tirar esse ar e soltar na atmosfera. Então, nós temos que ter um filtro na saída, né? Pós o ventilador que fez esse sistema de exaustão, eu tenho que ter um filtro para filtrar esse ar para jogar na atmosfera. Senão, eu estou jogando o que eu tirei contaminado da cozinha na atmosfera, né? E aí, o sistema todo é esse. É a coifa, o sistema de exaustão, ventilação e o filtro, de maneira simplificada. Introduzindo nisso, eu tenho várias tecnologias, que aí, para não aprofundar muito, nós temos esse filtro na saída. Mas aí eu posso ter um filtro no captor, que é o que a gente chama de filtragem seca ou filtragem molhada, vai? Falando de uma maneira muito simples. A molhada é o wash pool, que é o que eu faço a limpeza dessa gordura já na coifa, né? Com água e detergente circulando na coifa. Com isso, foi um sistema que se popularizou muito, por muito tempo no Brasil. Por quê? Porque era um sistema utilizado nas indústrias. E aí foi trazido para a cozinha e se popularizou muito, porque com isso eu reduzia o acúmulo de gordura durante o duto. Então, existem pessoas que defendem que com a coifa wash pool eu não preciso ter o filtro na linha de saída, eu não preciso limpar o duto. Existem dissidências que defendem. Eu não vou afirmar agora uma nem outra, mas eu vou explicar isso, que eu tenho a coifa, o duto, o filtro na saída, e a coifa wash pool é a que trabalha já com uma filtragem
com água e detergente no captor, no Sim. início do curso. E aí, a gente pode ou eliminar ou reduzir o filtro na saída. Então, ele se popularizou por eu diminuir a área necessária para essa casa de máquinas para esse filtro na saída, por eu facilitar e reduzir a necessidade de limpeza frequente do duto, se popularizou em shoppings, locais onde eu tinha percursos longos de duto, do captor até a saída, porque aí a água em si reduzia a sujeira da gordura no duto, tá? E agora, existem novos sistemas mais modernos que a gente chama do filtro seco, né? Que eu não tenho a água, e aí eu posso ter uma filtragem, por exemplo, por tecnologia da lâmpada UV, tá? Colocando-se a lâmpada na coifa. Isso também requer um cálculo, também foi feito de sistema empírico por testes laboratoriais. Existem pessoas que são a favor e pessoas que são contra. Na minha opinião, o ozônio, os tipos de sistemas utilizados hoje em dia no captor, porque, voltando a dizer, antigamente eu tinha captor, duto, filtro, hoje, com o tempo, foram sendo introduzidas tecnologias já no captor, para eu facilitar esse sistema, para eu diminuir a vazão de exaustão, com isso diminuir o ventilador, com isso reduzir casa de máquinas, com isso reduzir dutos, com isso reduzir o filtro na saída. Então, são tecnologias que estão surgindo e eu, pessoalmente, acho que depende da situação para você usar cada tecnologia e a gente tem vários parâmetros para serem analisados e não pode ser feito de maneira amadora e nem de maneira sem se analisar todos os parâmetros, né? Então, a lâmpada UV ela se tornou eficiente em função da geração de ozônio, porque também não pode ser qualquer lâmpada UV, né? Ela tem que ser uma lâmpada Tem que ser uma lâmpada específica. Específica. Não posso colocar qualquer lâmpada UV. Ela tem que ser uma lâmpada específica, uma lâmpada que gera ozônio e gera ozônio num nível suficiente para eu quebrar as partículas de odores. Então, a geração de ozônio ela já é conhecida no mercado mundialmente como a quebra da partícula de odor. Agora, tem que ser uma lâmpada específica e tem um nível de geração de ozônio para se tornar eficiente. Tá? Sim. Então, e a lâmpada também tem que resistir ao calor, né? Ao ambiente em que ela está. Né? É um ambiente bem inóspito, porque ela vai estar o tempo inteiro recebendo calor, fumaça, gordura. Inóspito, e aí ela pode não resistir ao calor, inclusive estourar, né? Então, é um ambiente que eu tenho gordura, é um ambiente que eu tenho um calor muito grande, é um ambiente... E essa lâmpada é uma lâmpada mais cara, então tem todo um cálculo para eu saber qual lâmpada, quantas lâmpadas, Qual a potência, né? Exatamente. Então, a gente tem essa tecnologia que é chamada do filtro seco, porque aí eu vou ter já uma filtragem também antes de ir para o filtro eletrostático no fim de linha. Mas eu acredito que eu consegui explicar de maneira simplificada o sistema e tem, inclusive, uma tecnologia que se diz teoricamente nova, que é o que a gente chama de teto filtrante, teto ventilado, né? Aí, o que acontece? O teto filtrante, se a gente for analisar, nada mais é que o retorno aos parâmetros iniciais. Porque o que eu tinha no parâmetro inicial? Eu tinha só uma ventilação para fazer essa diluição, né? Que era a ventilação diluidora, né? Geradora de diluição, para poder fazer essa troca, né? A partir do momento que eu tenho teto filtrante, o que seria isso? Teto filtrante ventilado. Eu tenho o teto todo da cozinha, com um sistema de troca e renovação. Eu não tenho só um captor e uma coifa em cima do equipamento, né? E aí eu tenho, com isso, a possibilidade, eu tenho uma estética melhor, então se eu tenho uma coifa, uma cozinha aberta, eu não tenho aquela coifa no ambiente que realmente para estética não fica tão bonito, né? Eu sei que a cozinha ela tem que ser mais eficiente do que estética, mas eu já venho buscando com alguns profissionais viabilizar um teto ventilado de uma maneira que seja eficiente e também atenda a estética. Se a gente conseguir encontrar as duas
atingir, né, os dois parâmetros, seria bom. Mas se você for analisar, retornar às origens, onde eu tenho uma ventilação diluidora, onde eu não tenho mais o captor. Né? Mas, Erlise, tem uma coisa que a gente costuma falar, muitas das coisas elas são cíclicas. Sim. Né? A gente vê muito da moda, ela foi moda, morreu, virou cafona, daqui a pouco ela dá uma volta, caindo, daqui a pouco ela volta de novo, aparece de novo como sendo algo relevante. Essa questão que você está colocando, desse tipo de ventilação, ele se faz necessário em algumas situações. Uma coisa que é importante, e aí a gente colocar para todos os profissionais que estão assistindo a gente, é assim, cada sistema se adequa a uma necessidade. Tem uns que você não precisa gastar tanto, tem outros que porque você não vai ter um fluxo tão grande, você tem uma possibilidade melhor de trabalho, tem outros que você vai precisar gastar mais, tem outros que você não vai gastar tanto, mas você vai gastar mais na manutenção. Manutenção de duto de coifa é uma coisa extremamente importante. Para você ter ideia, você tem que ter um laudo de uma empresa específica que passa no seu negócio a cada 6 meses para fazer uma limpeza. Porque Sim. a coifa é um local de acúmulo de gordura. Sim. E gordura pega fogo muito fácil. Já tivemos situações de restaurantes que tiveram princípios de incêndio na coifa. Né? Falar, não, mas é só fumaça. Não é só fumaça, não. É gordura que vai pegando. Sim, e por isso que, inclusive, eu também não vou assim me aprofundar muito aqui, porque o objetivo dessa live é simplificar e dar os conceitos básicos para os alunos entenderem, mas por isso, inclusive, que a gente tem o sistema de proteção contra incêndio na coifa, que é outra disciplina independente, que às vezes também um cliente, quando me procura, ele não só acha que eu vou fazer o projeto de sistema de gestão, como ele acha que o fornecedor da coifa vai fazer o cálculo do sistema de proteção contra incêndio. Não é. Nós estamos falando da minha disciplina, da disciplina do projetista de exaustão e da disciplina do cálculo do sistema de proteção contra incêndio na coifa. Então, as coisas têm que se interligar. E interligar com o projetista de ar-condicionado. E só para complementar o que eu estava falando de teto filtrante, é importante saber também o seguinte, como você falou, cada sistema é caso a caso, o teto filtrante, imagina que eu não tenho um captor, então eu não tenho um cálculo de vazão naquele ambiente para exaurir e repor. Eu tenho um teto todo. Então, com isso, eu tenho um cálculo de vazão maior, aí eu tenho dutos maiores, aí eu tenho que ter casa de máquinas maior. Então, a gente tem que analisar o que é importante naquele empreendimento. Então, eu sempre tenho que analisar todas as faces. Eu tenho que analisar o equipamento que eu tenho, qual é o meu objetivo eficiente técnico, qual vai ser, se eu vou ter equipe de manutenção ou não, se é um empreendimento que eu tenho ou não equipe de manutenção para tomar a decisão, se eu tenho manutenção frequente ou não. É claro que todos têm que ter, como você falou. Mas quando a gente fala, por exemplo, de um hotel tem um profissional fixo, contratado. Tem um departamento de manutenção, né? Estruturado. Já um restaurante, não. Ele tem um cara terceirizado, então ele não tem um profissional de manutenção diariamente. Então, a gente tem que analisar isso também para tomar a decisão. A gente tem que analisar budget. Então, às vezes, um teto filtrante, poxa, eu queria muito. Quantos projetos eu já participei? Eu queria um teto ventilado filtrante para ficar bonito e tudo. É mais caro, aumenta adulto, aumenta a casa de máquinas. Então, vamos analisar caso a caso. Né? Tem sempre que analisar caso a caso. Tipo de equipamento. Voltando um pouquinho no que você estava falando, a coifa, o quanto ela balança. Hoje em dia, quando tínhamos as primeiras coifas, a gente tinha um parâmetro que balançava igual para todos os lados, para todos os equipamentos. Balançar, até deixa eu explicar aqui, que os clientes até falam para a coifa balançar. É quando eu tenho a coifa, eu tenho o equipamento embaixo e o quanto ela avança em relação ao equipamento que está embaixo. O balanço é o quanto ela avança, né? Uhum. Então, no início, nós tínhamos um balanço igual para todos os equipamentos e depois, com o tempo, esses parâmetros e cálculos e estudos foram evoluindo. Então, a gente já sabe, por exemplo, que num forno combinado, quando eu abro a porta, eu solto muita vapor úmido, gordura. Vapor úmido é pleonasmo, mas eu solto uma gordura com uma fumaça, né?
úmida, com gordura, com vapor, com cheiro, e aí é na porta do forno. Então, eu já sei que eu preciso balançar 35 centímetros em relação à porta, né? Sim. Então, a gente já vai estudando caso a caso, equipamento a equipamento. E a ideia é que as normas se tornem cada vez mais específicas. Acho que é Lerdon. Ele colocou, inclusive, na nova revisão da NBR 14518, já contempla supressão de incêndio. Realmente, como dito pela Erlise, a disciplina de mecânica ela é ampla. Sim, isso mesmo. Eu já tenho essa nova norma e, realmente, ela já contempla algumas coisas. Há de se discutir, como eu te falei, tem pessoas que são favoráveis a uma coisa que a norma põe, outras não são, e não é o caso aqui da gente entrar numa discussão. Então, sendo muito neutra, explicando o que a norma coloca, a norma já introduziu algumas coisas, eu já tenho essa nova norma, então eu acho que ajuda realmente esse avanço, mas é importante que fique claro, que se saiba que tem que ter todas as disciplinas. Sim. A exaustão e sistema de proteção contra incêndio. Cada um Legal. fez um profissional específico. O que mais, Elise? O que você traz mais para a gente aí desse assunto que pode parecer que não tem tanta coisa, mas tem muita relevância para dentro do negócio? Tem muita relevância. Na semana que vem, a gente tem o curso de arquitetura de restaurantes, né? Eu já estou preparando uma aula para citar um pouco isso, para passar realmente por toda a cozinha, o que é padrão em todas as cozinhas, o que é necessário, para passar para os alunos que tiverem na minha aula os conceitos básicos. Da mesma maneira Legal. que eu falei aqui, que os alunos do curso de arquitetura de restaurantes, eles não precisam se aprofundar. Eu acho que aprofundar é um segundo passo, mas eles precisam... Aprofundar ele pode se aprofundar para virar especialista no assunto, né? Agora... Mas conhecer um pouco de tudo, né? Conhecer isso, e é importante saber realmente isso. Falta um pouco da cultura do mercado em si, de conhecer essa necessidade de ter a interligação de todos os profissionais, né? Sim. Luciano, muito obrigado aí pelo abraço, obrigado aí pelo elogio. Oi, Luciana, tudo bom? Foi ele que falou aqui. Eu gosto muito do Luciano. Elise, mais uma vez, muito obrigado por você ter se colocado à disposição para ajudar. A Erlise faz parte do corpo de professores do curso que vai começar na segunda-feira, Arquitetura para Restaurante, onde a gente vai entender aí bastante coisa de fluxo de cozinha, vamos atender de luminotécnica, vamos falar aí com a Bárbara e a Vicky sobre conceituação. A gente vai falar aí com um monte de fera, vai vir a Cris Airosa para poder conversar com a gente, né? Vai vir o Eduardo, tem bastante gente aí que tá para chegar no nosso curso que inicia segunda-feira. ING, Institutos de Negócios da Gastronomia, uma escola com foco na formação e na educação profissional do nosso mercado. Tá bom? Erlise, mais uma vez, muito obrigado. Deixo com você a palavra para você se despedir do pessoal. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Erlise. Tchau. Obrigada. Eu que agradeço.